Bom, pessoal, boa tarde. Vamos começar a nossa aula, né? Essa é a nossa 17ª aula do nosso curso, né? E nós estamos chegando ao fim. Nessa aula, na aula passada, né, eu introduzi um tópico relacionado aos métodos lineares multipasso, né? São métodos criados, desenvolvidos a partir de dois métodos lineares multipasso. Você trabalha com dois simultaneamente, um explícito e outro explícito. Tá? Qual é a função disso? A função disso, né, ela é motivada por duas tabelas que eu coloquei para vocês, né, que eu tirei lá das notas de aula. E as tabelas, elas comparam propriedades, por exemplo, né, dos métodos de Adams-Bashforth, que são explícitos, né, com os métodos de Adams-Moulton, que são implícitos. Então, você tem aqui a quantidade, né, o número de passos que o método utiliza, e você tem, nessa tabela, várias propriedades, várias possibilidades de qualificação desse método, em função do número de passos, né? Então, por exemplo, para métodos explícitos, né, os métodos de Adams explícitos, você tem um passo, 2, 3, 4 passos, e a ordem é: para um passo, ordem 1, para 2 passos, a ordem é 2, 3, a ordem é 3, 4, a ordem é 4. O coeficiente principal de erro, né, aquele coeficiente que entra do lado direito do erro de discretização local, quando expandido em série de Taylor, né, ele é dessa maneira, né? Para um passo ele é meio, 2 passos 5/12, 3 passos 3/8 e 4 passos 251/720. Em geral, como a gente pode ver aqui, né? Bom, aqui em cima a gente vê que a ordem que eu consigo é igual ao número de passos, né? Daqui eu vejo que o coeficiente é da ordem de 10 a menos 1. Coeficiente principal de erro, né? E o intervalo de estabilidade absoluta, ele começa de menos 2 a 0, diminui um pouco mais, né? Então, eles são, eu vou colocar assim, né? Relativamente pequenos. Relativamente, relativo a quê? Relativo aos dos métodos implícitos, tá bom? No caso dos métodos implícitos, você tem que a ordem é 1 a mais do que o número de passos. Ele tem mais graus de liberdade, né? Ele tem 1 grau a mais de liberdade, porque o beta-n é diferente de 0, ao passo que nos explícitos o beta-n é igual a 0. Então eu tenho 1 grau a mais de liberdade que me permite fazer um pouco mais na hora de selecionar os coeficientes alfa e beta do método, né? O coeficiente principal de erro, né, comparado com os outros, ele é menor, né? E no caso aqui, dá para a gente ver que ele é da ordem de 10 a menos 2. Então, eles são cerca de 10 vezes menor, tá? O que é esse coeficiente? Só lembrando, né, o que é esse coeficiente principal de erro? Quando você pega o erro de discretização local, né, do método linear multipasso, ele é dado por 1/h vezes a somatória de αj vezes yk
vezes a solução exata calculada em TK mais J, menos a somatória de beta J, vezes F de TK mais J, calculado também na solução exata. Certo? Isso daqui é para J de 0 até N, e aqui é para J de 0 até N. Claro que se o beta N é diferente de 0, eu tenho um método implícito, né? Eu tenho um método implícito, e se o beta N é igual a 0, eu tenho um método explícito, tá? Essas constantes, né, a constante principal de erro, ela vem do seguinte fato. Isso daqui, né, o alfa é igual, se eu pegar e expandir em Taylor ao redor de TK, y de TK, tá? Todas essas expressões, você vai chegar, eu vou, por facilidade, né, vou pegar e multiplicar os dois lados dessa igualdade aqui, né, dessa definição, por H, só para não carregar junto essa divisão. Então, multiplicando por H dos dois lados, né, o que eu vou ter, quando eu expandir tudo isso em Taylor e agregar, né, fatorar as potências de H, eu vou ter C0, né, mais C1 vezes H, e assim por diante, até CP vezes H elevado a P, mais CP mais 1, H elevado a P mais 1. Desculpa, viu? Eu comi bola aqui. Espera um pouquinho. H, né, a primeira, vezes a primeira derivada em TK, né, claro, mais C2, H ao quadrado, a segunda derivada em TK, e assim por diante, até CP, H elevado a P, a pésima derivada em TK, mais a constante principal de erro, vezes HP mais 1, a P mais 1ésima derivada em TK, e assim por diante, tá? Então, o método ele tem ordem P, se somente C, todas essas constantes se anulam, né, para ir de 0, até P. E se eu tiver CP mais 1 diferente de 0. Tá? Então, a constante principal de erro, ela é diferente de 0 para um método de ordem P, tá? Esse daqui vem daqui, né? Ó. E vou colocar aqui embaixo. CP mais 1 diferente de 0. Tudo bem? Então, é dessa constante que eu estou falando, dessa daqui, ó. Tá? Então, elas são relativamente menores nos métodos lineares multipasso implícitos. O que eu quero fazer? Eu quero fazer um método que seja útil, né? Não seja talvez tão difícil de aplicar quanto um método implícito, tá? Porque para aplicar um método implícito você precisa ter ali, observar a convergência para ter as propriedades corretas e tudo mais, né, do método. E que não seja tão difícil quanto o método, mas que aproveite, né, tenha propriedades melhores do que as dos métodos explícitos. Então, métodos preditores corretores, eu
vou colocar dessa maneira, né? São métodos híbridos para os quais eu procuro me aproximar das boas propriedades dos métodos lineares multipasso implícitos, sem ter que pagar o custo da convergência do processo iterativo que eu precisaria utilizar, tá bom? Então foi disso que eu falei na aula passada, dessa motivação, né? Hoje eu vou estudar um pouco sobre o erro de discretização local, né, dos métodos preditores corretores. Ontem eu falei também de duas maneiras diferentes de você aplicar os métodos preditores corretores, né, que são dado um método preditor, né, e um método corretor, né, nós vamos fazer a associação do preditor com o corretor da seguinte maneira. Eu vou... Aqui tem um problema, eu acho, tá? Eu preciso corrigir na apostila. A ideia de usar o preditor é para eu dar um bom chute inicial para o processo iterativo que eu preciso utilizar no corretor, né, o método implícito, para que eu tenha um número reduzido de iterações. Vou trabalhar, em geral, com um número finito prescrito de iterações. Digamos, n iterações. Tá? Mas eu quero chutar bem para que, nessas poucas iterações, né, eu tenha uma boa aproximação da aproximação numérica, né, da solução no instante tk mais n. Tá bom? Então, o chute inicial, ele é dado utilizando-se o método preditor. Tá? Tudo que for relacionado ao método explícito, né, preditor, eu vou colocar um asterisco, tá? Para diferenciar. Tá bom? Como ele é explícito naturalmente, o beta n é igual a zero. Então, eu tenho aqui um método preditor de n passos, tá? Com um número máximo de iterações aqui embaixo igual a m, certo? E aqui eu tenho a possibilidade de sempre, ao término da última correção, quando esse índice superior é m, né, eu sempre posso, se eu quiser, avaliar uma vez mais a f nesse novo, deixando isso armazenado, preparado para o novo passo de integração. Aqui no meio tem né, no caso da aplicação, tem uma avaliação, evaluation, tá? Então, a avaliação, ela é feita assim, ó. Eu vou pegar a f e calculá-la em tk mais j, y k mais j, tá? Em S. Eu vou, por um abuso de notação, eu vou escrever que isso é a minha fk mais j, certo? Com índice superior S. Então, aqui eu tenho a predição, aqui eu tenho um cálculo na última aproximação disponível da solução, tá? Na verdade, aqui, ó, deixa eu me retratar, né? Aqui é a aproximação que eu busco. Tá? E isso é repetido
certo? Essa repetição ela é aqui, tá? Ó. Tá? Então, esse te gera o chute inicial e para S0, 1 até M menos 1, onde M é o número máximo de iterações do método de aproximações sucessivas que eu estou usando aqui para aproximar a solução pelo método implícito, né? Você faz isso e aqui embaixo você tem a possibilidade de novo de, quando aqui for M, chamar uma nova aproximação ou não, tá? Se você chamar, eu tenho o t igual a 0, né? Se você chamar, t igual a 0. Então tem uma avaliação após o laço. Então isso aqui já é o algoritmo, né? Isso aqui é o laço iterativo para aproximar YK mais N, tá? Essa aproximação é via método de aproximações sucessivas, né? Eu estou usando aqui o método iterativo do ponto fixo, tá? Não vou usar Newton, nada. Toda essa teoria que eu estou desenvolvendo com vocês é para o método iterativo do ponto fixo. Tá bom? Então, isso também nós fizemos na aula passada, as maneiras de nós aplicarmos, né, o preditor corretor. Ou é no modo P, EC, M, avaliação posterior, ou P, ECM, sem a avaliação posterior. Se eu não tiver a avaliação posterior, então, se eu não tiver, então, essa avaliação posterior, né, depois desse laço aí, né, ela faz o seguinte, ela faz F com índice superior M, K mais N é igual ao F calculado em TK mais N, Y, a enésima iteração, né, para Y, K mais N, então é assim. Então, no caso de eu chamar, se eu chamo, então vou colocar uma interrogação aqui, ó. Faço a avaliação posterior. Se eu fizer, esse T no índice superior é 0. Se eu não fizer essa avaliação posterior, esse T é igual a 1. Aqui, né? Ó. Esse daqui. Tá bom? Isso a gente fez na aula passada. Eu estou, na verdade, fazendo uma revisão breve, né? Enquanto os colegas se logam. Ah, tá bom. Já logou bastante gente. Então, vamos continuar. O que eu quero fazer hoje para vocês? Eu quero falar sobre o erro de discretização local. Tá? Então, vamos lá. Vamos falar hoje, né, sobre o erro de discretização local. Então, estudo do erro
de discretização local para os métodos preditores corretores. Tudo bem? Então é isso que eu quero fazer. Veja que aqui eu estou de novo tentando trilhar o velho caminho, né? Toda vez que vocês precisarem rever esse conteúdo, lembrem-se desse caminho que as coisas vão voltando uma por vez, né? A memória, né? O velho caminho é estudar o erro de discretização local. Primeira coisa. Segunda coisa, como isso se relaciona com o conceito de consistência com a EBO. Depois, a ordem de consistência. Depois, uma definição de erro de discretização global. A relação disso, né, definição de convergência baseada nisso. E, em geral, aqui nós procuramos sempre relacionar quais conceitos são decisivos para a convergência. Então, consistência, e zero estabilidade. Tá? E depois a gente começa sempre a discutir escolhas de H, né? É do passo de integração. E no meio dessa história, nós temos a estabilidade absoluta. Tá? Então, são esses os pontos. O caminho é sempre o mesmo. Vejam que até agora eu procurei ser consistente e estou sempre passando por esses pontos aqui. Então, é natural, nesse contexto desses métodos que são híbridos, né, de uma certa maneira, a gente começar estudando o erro de discretização local. Tá bom? Claro, aí vem os conceitos de consistência, a ordem de consistência e assim por diante. Tá bom? Algumas coisas são herdadas dos métodos originais. Tá? E depois eu vou falar... pretendo falar, né, de escolhas de H, estabilidade absoluta, escolhas do passo de integração por outros caminhos e tudo mais. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer o estudo, né? Vamos tentar analisar o que acontece com esses métodos preditores corretores. O que acontece com o erro de discretização local desses métodos, né? Vamos tentar analisar isso daí. Então tá. Vamos pegar a expressão, né? Vamos partir da definição do erro de discretização local, tá? De métodos lineares multipasso. Se eu pegar essa definição, vocês me perdoem, por favor,
porque às vezes eu estou usando tal, às vezes eu estou usando alfa. Eu estou tentando ser consistente com a notação que aparece no capítulo que vocês precisam estudar o máximo possível, tá? Ainda essas notas de aula, elas não foram completamente repassadas, então eu estou normalizando, né? Eu estou regularizando a notação, mas eu ainda não tive tempo de finalizar, então eu peço desculpas, tá? Eu vou definir o erro local. Professor? Sim? Eu estou me atrapalhando aí. A janelinha que mostra a sua imagem, para mim, é em cima da sua escrita. A janelinha que... Aqui? Aqui? Essa? Acho que Essa, Patrícia? ela tá do lado, é Silvana, professor. Ela tá do lado do meu lado esquerdo. Geralmente você bota do lado direito. Hoje... Não sei se os colegas hoje assim também. Não, eu posso mudar. Eu tenho um pouco de medo de mudar agora, porque toda vez que eu mexo nesse negócio quando eu tô gravando, ele trava, né? Eu vou procurar escrever dessa região para cá. Pode ser, ó. Vamos combinar assim? Eu escrevo daqui para cá a partir de agora? Pode ser? Tá ótimo, e talvez seja só para mim também. Não. O que você está vendo é o que eu estou fazendo. É que como eu estou rolando a tela, fatalmente ela vai acabar por baixo. Tá bom? Mas eu vou tentar escrever da janelinha para cá. O motivo pelo qual hoje e ontem eu fiz assim é porque eu estou num lugar diferente da casa. Se eu colocar aqui, eu acho que a iluminação vai atrapalhar. Tá? Amanhã a gente tenta, antes de começar a aula, tá bom? Eu tenho medo agora de travar. Já aconteceu outras vezes. Então, bom, aqui vamos ser consistente com o que eu falei, né? Pronto. Então, da definição do erro de discretização local dos métodos lineares multipasso, eu posso escrever o seguinte. A alfa é esse erro, né? Ele é 1 sobre H vezes a somatória de alfa j y de tk mais j, a solução exata em tk mais j, para j de 0 até n, menos, eu passei o que estava do lado direito para o lado de cá e dividi por h. Então eu tenho a somatória de beta j vezes f de tk mais j, y em tk mais j, né? Isso para j de 0 até n, como aqui. Claro que eu tenho duas possibilidades, mas isso ainda não vem ao caso, né? Mas eu vou colocar para destacar, né? Se o beta pode ser 0, ou beta n pode ser diferente de 0. Nesse caso, o método é explícito. Nesse caso, o método é implícito. Tá? Para facilitar as minhas contas, eu vou pegar e multiplicar os dois lados dessa definição por h. Então, eu tenho h alfa é igual a somatória, né, de alfa j y tk mais j para j de 0 aqui. Não, eu vou fazer assim um pouquinho diferente. Espera um pouco. Eu vou reescrever isso de um pouquinho diferente, tá? Multipliquei os dois lados por h, mas eu vou pegar e escrever assim, ó. O y tk mais n menos o h beta n f de tk mais n, y em tk mais n. Tirei os primeiros elementos, os últimos elementos das somas para fora, tá? Mas, agora continuando, eu tenho a soma para j de 0 até n menos 1, alfa j, y em tk mais j, menos h somatória de beta j, tk mais j, solução exata em tk mais j. Tá bom? Muito bem. Notem que isso daqui, né,
O erro de discretização local escrito nessa forma, se eu expandir todo mundo que está aqui ao redor de... Né, então, isso daqui é Taylor, ao redor de TK e exata em TK, mas assumindo ordem P para o método. O que vai acontecer? Isso daqui é o CP mais 1, é a constante principal de erro, vezes H elevado a P mais 1. A P mais 1ésima derivada de Y em TK, mais uma coisa qualquer que é da ordem de P mais 2. Tudo bem? Então, estou pondo tudo numa expressão só. Tá bom? Então, esse daí é o erro de discretização local de um método linear multipasso, pode ser implícito ou explícito, tá? De ordem P. Tudo bem? Não fiz nada de muito notável, né? Eu só estou colocando as coisas numa expressão única. Tá bom? Continuando. Vamos lá. Eu vou pegar agora, vamos escrever, né? Uma aplicação do método. Então, eu vou escrever uma aplicação do método, tá? Então, eu vou escrever uma aplicação do preditor. A aplicação do preditor fica assim. Eu vou, de novo, reorganizar a expressão, né? Vou reorganizar isso daqui, tá? Para que os sinais fiquem parecidos com esses aqui, tá bom? Então, se eu aplicar o preditor para calcular uma aproximação da solução em TK mais N, eu tenho 0 é igual a YK mais N, tá? Menos o beta N é 0, tá? Então, 0, porque aqui o beta N é igual a 0, tá? Mais somatória de alfa J, ver a solução aproximada no ponto anterior, menos H, somatória do beta J, J de 0 até N menos 1, F de TK mais J, YK mais J, não se esqueça que eu estou aplicando o método numérico, certo? E aí é o seguinte, eu vou precisar fazer uma distinção entre os coeficientes do preditor, do corretor e da ordem do preditor e do corretor. Tudo que for do preditor, eu vou colocar um asterisco, tá? Então, são as constantes têm um asterisco, os alfas têm um asterisco para dizer que é do preditor. Os betas têm um asterisco, e isso se a ordem do preditor for P estrela, né? Então eu tenho C estrela, né? P estrela mais 1, H P estrela mais 1, a P estrela mais 1ésima derivada em TK, mais alguma coisa que é da ordem de P estrela mais 2, é o erro, é a ordem do erro. Tudo bem? Mais um pouco, paciência. Se eu tiver aplicando
o meu método de aproximações sucessivas com exatamente m iterações, essas aproximações nos instantes de tempo anteriores, elas todas vão carregar um índice que é o m, porque é quando eu interrompo, né, o laço do método das aproximações sucessivas. Tá? Quando eu saio daqui desse laço, quando o S é M menos 1. Se o S é M menos 1, quando você colocar aqui, o Y, a aproximação que eu estava buscando naquele momento, sai com um índice superior M. E este cara sai com um índice M menos 1, a menos que eu chame uma avaliação posterior para ter atualizado a chamada da F no último valor oriundo, né, das aproximações sucessivas. Se eu não chamar, fica com M menos 1 mesmo. Se eu chamar, fica com M. Tá? Muito bem. Então, certamente as aproximações, elas mesmas, nos passos anteriores, recebem o índice M, porque foi quando eu parei o laço. Essas aqui, o F, ele está armazenado, sempre calculado num índice superior, que por conveniência, vou escrever, como escrevi antes, M menos T. Né? Se tem a avaliação posterior, né? Então esse T aqui é isso, né? T igual a 1 sem aval posterior. T igual a 0 com. Tá bom? Então, eu avaliei posteriormente. Bom, eu acho que todos os índices agora, eu vou colocar o beta estrela aqui, né? O asterisco, porque é do preditor. E uma aplicação do corretor, ela é assim. Falta um índice superior. E quando eu aplico o preditor, na verdade eu estou fazendo isso para encontrar um bom chute inicial do processo iterativo que o corretor define, né? Para disparar as iterações do método iterativo do ponto fixo ali, né? Então, eu vou pôr aqui que isso tudo é para calcular o chute inicial. O corretor, ele fica assim, 0 aqui, eu estou na S mais ésima iteração, né? Aqui eu tenho H, beta N, F calculado em TK mais N, Y na iteração passada, que aproximava a solução em TK mais N, certo? Mais a soma de αj, Y, M, K mais J, né, nos instantes passados, menos H, a somatória de beta J, F de TK mais J, YK mais J, M menos T, para J de 0 a N menos 1, e naturalmente, né? Pera um pouco. Calma, pessoal. Aqui é o método numérico. Isso daqui é lá em cima, que já está escrito ali, tá? Eu já vou reescrever isso já no momento certo. Tá? No método numérico, eu calculo, né? Eu vou ter que estimar isso depois quanto vale, né? No método numérico eu calculo e é isso que dá. Tudo bem? Então aqui também. Tá?
Aqui a expressão do erro, né, de discretização local, né, eu tenho essa expansão inteira, me dá isso. Na aplicação do método, é uma conta que eu faço e esse cara está sendo definido pela conta e esse está definido processo iterativo por essa conta, onde o S aqui será 0, 1, 2 e assim por diante até m menos 1. Tudo bem? Então, beleza, né? Eu vou, acho que fazer o seguinte, vamos ver se eu dou um nome para essas pessoas, né? Vou fazer assim, quer ver? Ó? Vamos pegar o preditor primeiro, né? Consideremos, primeiramente, o preditor, né? E vamos fazer a seguinte subtração, né? Eu vou pegar para o preditor o erro de discreção local menos a aplicação dele. Então, consideremos primeiramente o preditor, né? E façamos a subtração, né, de H alfa, se é preditor, tem que ter uma estrela, né? E esse pezinho aqui, ó. Tá bom? E P dentro de um quadrado. Então vamos ver o que acontece. Se eu fizer essa subtração, né, do erro de discretização local dele com a aplicação, eu vou ter assim, ó. H alfa estrela é igual a solução exata em TK mais N menos esse cara, o chute inicial em TK mais N, né? Mais a soma para J de 0 até N menos 1 de alfa J estrela, porque é o preditor, vezes a solução exata em TK mais J menos a numérica em TK mais J. Isso é um M de Maria, tá? Deixa eu pôr bonitinho, que se não for para fazer bem feito, não vale a pena fazer nada. Certo? Menos H, somatória de beta J, estrela, né? Vezes F. Precisa da chave? Acho que não precisa, basta o colchete. F de TK mais J, Y exato em TK mais J, menos a F em TK mais J, Y, K mais J, M menos T, né? Se tem a avaliação posterior ou não. E isso é igual, agora sim, está correto, né? Isso é este erro de discretização local, né? Veja aqui em cima. Veja aqui,
o erro de discretização local vezes H tem essa igualdade, portanto, este cara também é igual a esse, ó. Tá? Então, este fulano aqui, ele é igual a esse daqui, né? A igualdade aqui. Tá? Então, por que vale isso daí, né? Este cara aqui é igual, tá? Este cara aqui é igual a constante principal de erro, certo? Vezes, o que aconteceu aqui? Vezes H, P estrela mais 1, a P estrela mais 1ésima derivada em TK, mais a ordem de H, P estrela mais 2. Tudo bem? Posso fazer exatamente essa subtração, né? De maneira análoga para... Bom, antes de fazer isso, né, deixa eu fazer uma simplificação, viu? Vocês se lembram qual é a interpretação do erro de discretização local? É o erro cometido quando você aplica o método a valores anteriores exatos. Não há outro erro qualquer, né? Então, vamos escrever assim, ó. Lembremos que o erro de discretização local é o primeiro erro que cometemos. Isto é, uma maneira de se colocar esta situação é assumirmos que todos as aproximações em instantes de tempo anteriores são exatas. Tá bom? Então, isso significa que o YK mais 1, com qualquer índice que eu quiser colocar aqui, mais 1 não, mais J, é igual, nesse contexto, né, a exata calculada em TK mais J para os instantes anteriores, J1, J0, 1, etc., até N-1. Então, é isso que significa. Gente, quando vocês pegarem, né, e o S igual S igual a 0, 1, até M. Tudo bem? Então, os instantes anteriores, eles não tem erro,
certo? E as iterações acabam te dando a solução exata, né? Se você parte da solução exata, lá ela fica, porque a solução, eu estou supondo que não comete erro de lugar nenhum, tá? Então, se eu fizer isso, olha o que acontece aqui, né? Todas essas parcelas, eu estou tirando y exato, eu estou tirando de y exato em tk mais j, y exato de tk mais j. Então, nesse contexto, né, eu tenho que este erro de discretização local do método preditor vezes h, né, ele vai dar o quê? A exata em tk mais n menos a aproximada em tk mais n. Esse termo dá zero, porque por causa disso, né? Esse termo dá zero, tá? Então, o primeiro erro, né, entre exata e aproximada do preditor, ele fica Cp estrela mais 1, C estrela, P estrela mais 1, vezes H elevado a P estrela mais 1, P estrela mais 1ª derivada da solução em tk, mais alguma coisa que é da ordem de P estrela mais 2, tá? Então, é assim que fica o erro de discretização local para o preditor. Vamos fazer a mesma coisa para o corretor? Se eu fizer para o corretor, então, de maneira análoga, para o corretor, teremos H vezes alfa, né? Então, passo de integração vezes o erro de discretização local do corretor é igual. Vamos lá. Vai ser y exato em tk mais n menos a S mais uma ésima iterada da aproximação numérica em tk mais n menos H beta n F de tk mais n, solução exata em tk mais n, menos a F em tk mais n, a aproximada em tk mais n, mais a S-ésima iterada do processo iterativo, certo? Mais, veja, mais o que? Olha para cá. Todas essas, todos esses valores, né, são valores do passado. Como eu estou trabalhando com o erro de discretização local, eu estou assumindo que os instantes de tempo anteriores, né, eles foram resolvidos de maneira exata, então eu não tenho nenhum erro. Se eu não tenho erro, isso é o valor exato e a F aqui também está sendo calculada no valor exato. Portanto, esta parte, ela desaparece. Certo? Então, vou colocar aqui, ó. Mesma coisa, né? Pois
o y k mais j S é igual ao y exato em tk mais j para j 0, 1 até o número de passos anteriores e para todas as iterações. Tá? E isso, naturalmente, pelo mesmo argumento que eu acabei de fazer, né? Este erro é igual a constante, né, principal de erro, que eu vou colocar aqui, né? Constante principal de erro do corretor vezes o passo de integração elevado a p mais 1, a p mais 1ésima derivada em tk, mais algo que é da ordem de p mais 2. Tudo bem? Então, acho que não está faltando nenhum coeficiente, nada, né? Vou escrever um pouco mais, né? Isso daqui é equivalente a H alfa TK mais N menos a S mais 1ésima iterada da aproximação numérica no instante TK mais N menos H beta N. Eu vou usar o teorema do valor médio aqui, tá? E vou aproximar isso daqui. Vou usar o teorema do valor médio no segundo argumento da função f. Então, eu tenho a derivada na segunda direção, no instante tk mais n, calculado num valor intermediário, que eu não sei quanto é, né? Mas que existe pelo teorema, vezes, né, a solução exata em tk mais n menos a essiésima iterada da aproximação da solução no instante tk mais n. E isso, finalmente, é igual à constante principal de erro do corretor, vezes h elevado a p mais 1, a p mais 1ésima derivada em tk, né? Mais algo que é da ordem de h elevado a p mais 2. Tá? Então, fiquem de olho nessa expressão. Eu vou chamar essa expressão de b dentro de um quadrado. E eu vou chamar esta expressão de a dentro de um quadrado. Tá? Então, a expressão final a qual eu cheguei, né, para o erro de discretização local do preditor, eu chamei de a num quadrado, e a expressão final para o corretor, eu chamei de b dentro de um quadrado. Tá bom? O que eu vou fazer aqui agora com vocês? Eu vou procurar usar essas expressões de preditor e de corretor para analisar o comportamento, o que é que acontece com o erro de discretização local conforme eu faço essa associação e faço iterações do corretor. Tá bom? Antes de eu continuar, eu acho que eu falei bastante, eu gostaria de saber se tem algo que eu possa dizer para esclarecer alguma coisa obscura. Tá tudo bem? A resposta é sim, estamos gravando. Tá? Alguma dúvida no que eu falei até agora? Tudo certo? Tudo bem? Veja que o que eu gosto nessa disciplina cada vez mais é que a gente está usando sempre conceitos anteriores e conhecimento anteriores para avançar
na teoria de análise numérica, né? Então a gente fez métodos de um passo, né? Abordou o problema de Cauchy de uma outra maneira, propôs outras discretizações, chegamos em métodos multipasso, mas os conceitos que conduzem a teoria são sempre os mesmos. Inclusive, se vocês pararem para pensar, o conceito de zero estabilidade ele pode ser definido, e tem gente que faz desde o começo zero estabilidade e consistência, né, dos métodos de um passo. Fica mais bonito assim, inclusive, porque aí os conceitos são sempre todos os mesmos, né? Notem, né, depois vejam com calma, né, que os métodos de um passo, eles são sempre zero estáveis, né? A única raiz que eles possuem é 1 e está no bordo do disco unitário, portanto eles são zero estáveis, tá bom? Mas isso é um outro comentário que a gente pode fazer uma outra hora. Eu queria saber se vocês precisam de mim para alguma coisa. Preciso pegar alguém perdido aí na selva? Posso continuar? Então, vamos lá. Então, tá aí. O que eu vou fazer agora? Eu vou analisar justamente isso, né? Eu vou pegar alguns casos. Primeiro caso, eu vou estudar o que acontece com o erro de discretização local se a ordem do preditor for maior ou igual à ordem do corretor. Então a pergunta é: o que ocorre com o erro de discretização local do preditor corretor, na verdade, né? Do preditor corretor quando a ordem do preditor é maior que ou igual à ordem do corretor? Essa é a pergunta que eu vou tentar agora encaminhar. Né? Nessa tentativa, né? Nesse caminho de procurar ver o que acontece com o erro local do método preditor-corretor, né? Dessa hibridação. Tá bom? Então vamos analisar. O que acontece? O que acontece é o seguinte: vamos pegar na primeira iteração, né? É a primeira aplicação do corretor. Professor? Sim? Ali no caso é P estrela maior ou igual que C, né? Do corretor? Preditor, a ordem do preditor, é isso, o que está escrito está correto. A ordem do... No início ali, estrela maior ou igual a P. C. Não entendi. Onde está a dúvida? É onde eu escrevi? Eu pensei que o corretor era o C, né? Não. Presta atenção no que eu estou escrevendo. P estrela é a ordem do preditor. P é a ordem do corretor. Esse P é da ordem P, não é da palavra preditor. Inclusive está escrito aqui, ó. A ordem do preditor, P estrela, é maior que ou igual à ordem do corretor, P. Né? O corretor tem ordem P. Aqui, ó. Certo?
E o preditor tem ordem P estrela. Tudo bem? Tudo bem? Posso continuar, gente? Sim, ficou claro. Então, eu vou aplicar o corretor uma vez. Seria a primeira iteração de aproximações sucessivas no corretor, né? Então, se eu fizer uma primeira aplicação, eu tenho assim, quer ver? Ó? Exata em TK mais N menos o resultado que eu obtenho da primeira iteração menos H beta N del F del Y em TK mais N θ K mais N 0 vezes a exata em TK mais N menos o chute inicial, né? O S é 0 em K mais N. Isso é igual a constante principal de erro do corretor vezes HP mais 1, a P mais 1ésima derivada em TK, mais algo que é da ordem de P mais 2. Legal? Mas olha que interessante, né? Isso daqui vem eu colocar S igual a 0 em B dentro de um quadrado. Essa quantidade eu vou olhar para A dentro de um quadrado. Eu sei o que ela é. Olha A dentro de um quadrado. Ela é isso daqui, né? Ó, y exato em TK mais N menos a aproximação que o preditor gera em K mais N, ela é igual a essa constante principal de erro, etc. Eu vou fazer isso aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Se eu olhar para A, eu vou ter o seguinte, y, né, TK mais N menos isso daqui em K mais N, certo? É igual, vou passar para o lado de lá, tá? H, beta N, eu vou suprimir aqui os coeficientes, são esses aqui, tá? Só para ficar mais fácil para mim. Vezes C estrela, P estrela mais 1, H, P estrela mais 1, a P estrela mais 1ésima derivada em TK, mais algo que é da ordem de H, P estrela mais 2, certo? Mais esse daqui, ó. Tudo bem? Notem o seguinte, pessoal. Como P estrela é maior ou igual a P, e também porque tem um H multiplicando aqui, né? Então aqui tem H elevado a P estrela mais 2, na verdade, e aqui P estrela mais 3. O que eu tenho
onde é que eu chego? Eu chego à conclusão que o y tk mais n menos a primeira é igual, né? Isso daqui tudo ele é desprezável quando comparado com esse, porque o h está elevado a uma potência maior, né? Então eu sei que isso daqui é Cp mais 1, HP mais 1, P mais 1 ésima derivada em TK, mais alguma coisa da ordem de P mais 2. Tá bom? Então, o erro que eu estou cometendo, o erro de discretização local que eu estou cometendo, né, ele é bom, primeiro, a constante de erro é a mesma, né? Então eu tenho a mesma constante de erro, principal de erro, tá? E ele é da ordem, né? O erro de discretização local é da ordem do erro do preditor. Desculpa, do corretor. Ah, não, pera um pouquinho. Isso, ele é da ordem do corretor. Então, qual é a conclusão? Então, o erro é da ordem do erro do corretor e o preditor corretor tem a constante principal de erro do corretor. Tá bom? Então, a ordem do preditor corretor é a ordem do corretor. E a constante principal de erro é a do corretor. Então, veja que para isso bastou uma iteração e pegar um preditor com ordem, no mínimo, igual a do corretor. Então, é assim que a gente lê isso. Se eu pegar um método linear multipasso explícito, o preditor, né? E a ordem dele for no mínimo igual ao do corretor, basta uma única iteração do método das aproximações sucessivas, né? Para que eu tenha a ordem do preditor corretor igual à do corretor, certo? E a constante principal de erro, a do corretor. Claro que se eu continuar fazendo isso, né? Para S, por exemplo, se eu fizer mais uma iteração, vale a pena? Então, vale a pena iterar mais uma vez? Vamos ver o que acontece. Se eu iterar mais uma vez, eu posso repetir a conta, né? Eu tenho a exata em TK mais N
menos o S mais 1, no caso é 2, né? São duas iterações que eu fiz, K mais N, certo? É igual a o quê? H vezes beta N, a derivada parcial na segunda variável, certo? Vezes a exata em TK mais N, agora é anterior, né? Do passo anterior, da iteração passada, né? Mais constante principal de erro, HP mais 1, P mais 1ésima derivada em TK, mais a ordem de H, P mais 2, certo? Veja, o que vai acontecer? Esse daqui está calculado aqui em cima, né? Ó. É esse daqui, ó. Então, se eu usar isso aqui, o que vai entrar aqui nesse lugar? Vai entrar o CP mais 1, né? HP mais 1, P mais 1ésima derivada da solução exata em TK, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho este HP mais 1 vezes este H aqui, ó. Então, dá HP mais 2. Então, este termo, de novo, é menor do que aquele. Então, eu posso desprezar, né? Então, tudo isso daqui, ó, é da ordem de HP mais 2. Certo? Então, o que acontece? A partir da primeira iteração, eu não tenho nada a ganhar em termos de alterar a constante principal de erro, e em termos da ordem do método. Tá? Então, ele continua, a partir de S igual a 1, né, continua com a ordem do corretor e continua com a constante principal de erro, né, esse Czinho aqui, do corretor. Tá? Conclusão, nada a ganhar. Então, olha que interessante essa análise. Se você associar um preditor com a mesma ordem do corretor, basta fazer com uma única iteração, a ordem dessa composição é a ordem do corretor, e ele já ganha a constante principal de erro do corretor. Tá? Então, ele ganha as constantes pequenas. Tá bom? Então, é assim que eu pretendo continuar a análise. Vamos pegar um outro caso para a gente entender. Eu estou tentando inferir aqui qual é o resultado geral, tá? Então, vou pegar agora um caso que é a ordem do preditor é uma a menos do que o corretor. Então, ele é menos preciso que o corretor. Vamos ver o que acontece? Então, se eu tiver essa situação, né, para uma aplicação do corretor, né, mas você escreveu S igual a 0. Como isso pode ser uma aplicação? Olha aqui, né, ó. O chute inicial vem aqui, então eu tenho aqui o índice que vem da primeira iteração de verdade do ponto fixo, né? Então, uma aplicação do corretor. Então, o que eu tenho?
eu tenho a exata em TK mais N menos o que a iteração do ponto fixo me devolve em TK mais N igual. Vamos lá com calma agora. Deixa eu escrever direitinho, né? Então, aqui eu tenho H beta N, derivada parcial de F na segunda direção, vezes desculpa, aqui eu dei uma dormida. Vezes o y exato em TK mais N, menos o chute inicial que vem do preditor, mais aqui vem a parte do erro do corretor, né? Beleza. O que acontece com isso daqui? Isso daqui eu vou escrever assim, né? Ó. Isso daqui, por A de novo, e pelo fato de P estrela ser igual a P menos 1, olha como é que eu vou escrever. Vou escrever que isso é o C estrela P H elevado a P, porque antigamente apareceria P estrela mais 1 aqui, né? Olha o A aqui, ó. P estrela mais 1, P estrela mais 1, P estrela mais 1. Como P estrela é igual a P menos 1, dá o que eu estou escrevendo aqui agora. A pésima derivada em TK mais ordem de H P mais 1. Certo? Então, por causa desses dois fatos, né, e isso vem aqui. Então, o que acontece? Olha, H vezes H elevado a P dá H elevado a P mais 1. Então, ele é páreo, né? Ele tem a mesma ordem desse termo. Então, eu vou escrever assim, né? Isso é igual a quê? Isso é igual a beta N derivada parcial com relação a y, C estrela P, certo? Pésima derivada em TK, mais CP mais 1, P mais 1ésima derivada em TK, tudo isso daqui vezes H elevado a P mais 1, certo? O H vezes aqui vai dar P mais 2, portanto, esse junta com aquele, mais ordem de HP mais 2. Então, o que acontece? Se a ordem do preditor for 1 a menos do que a ordem do corretor, se eu fizer apenas uma iteração, o que vai acontecer? A ordem eu recupero, né? Então, com uma iteração do método iterativo do ponto fixo, ou então com apenas uma, né?
obtemos a ordem do corretor. Veja que a ideia é tentar ao máximo sempre resgatar as boas propriedades do método implícito, né? do corretor. Então, nesse caso, a ordem eu recupero com apenas uma iteração, tá? Com apenas uma aplicação do corretor. Então, com apenas uma iteração do método iterativo do ponto fixo, obtemos a ordem do corretor. Mas a constante principal de erro é diferente. Ó, é essa daqui, né? Ó. Então, essa é a constante, né? É até complicado chamar de constante principal de erro, porque tem aqui as derivadas, né? Então, de repente, a gente pode... Vou chamar assim mesmo, né? O que vem na frente da potência de H é diferente. Não é mais CP ou CP mais 1 vezes a P mais 1 ésima derivada. Tá? Então, a ordem eu recupero, mas não o fator que determina ali o primeiro termo de erro, né? E se eu fizer mais uma iteração? Se eu fizer mais uma iteração, então o S aqui é igual a 1. Então, o que eu tenho? Eu tenho o seguinte. Eu tenho o y exato em tk mais n, menos agora a segunda iterada da aproximação k mais n é igual. Aqui saiu um pingo, eu vou tirar esse pingo. É igual. Vamos fazer, né? Como antes. Eu tenho aqui H, beta N, a derivada parcial no argumento, vezes a exata em TK mais N, menos a iterada anterior em TK mais N, mais o erro do método corretor. Isso daqui é de B, né? P mais 1 ésima derivada em TK, mais um fator dessa maneira, né? Um termo dessa maneira. Agora, olha para aqui em cima, né? Isso daqui é o que está dando esta diferença, né? Este erro de descrição local, né? Vezes H, né? Após uma iteração. Eu vou usar esse valor, que é isso daqui, aqui embaixo. Se eu usar esse balãozinho aqui, esse balãozinho eu vou chamar de balão. Se eu usar o balão aqui, veja que tem um H aqui fora, hein? Esse H vezes esse HP mais 1, fica HP mais 2. Portanto, este termo todo, ele acaba morando aqui dentro. Ó. Então, mais uma vez, né, nesse caso, né, eu vou ter o resultado recuperado com a constante de erro, com a constante principal de erro, né, do corretor, né, isso daqui é mais um termo de ordem HP mais 2. Então, portanto,
para M maior ou igual a 2, temos, bom, constante de erro do corretor e ordem do corretor. Para M apenas uma iteração, eu recupero a ordem do corretor, mas não o erro principal. Tá? O erro principal é diferente. Tá? Então, se você pegar um preditor que tem ordem 1 a menos do que o corretor, se você está interessado em preservar a ordem do corretor, basta apenas uma iteração, uma única aplicação do corretor. Se você quer também recuperar o erro principal do corretor, então você faz 2 aplicações que você recupera o erro principal do corretor. Tudo bem? Onde é que eu vou com isso? Eu posso fazer essa brincadeira quanto eu quiser, né? Eu posso agora, vou tentar induzir vocês fazer uma indução vulgar, na verdade. Então, o caso próximo é se eu pegar o preditor com ordem 2 a menos do que o corretor. Depois, 3 a menos do que o corretor. E onde é que eu chego nisso? Quantas vezes eu tenho que iterar, né? Quantas vezes eu preciso aplicar o corretor para recuperar a ordem e para recuperar o erro principal, né? Vamos fazer um caso como esse. Deixa eu ver que horas são. Vou fazer mais uma conta. Já está ficando tarde. Tá. Eu vou fazer um pouco mais rápido, né? Uma vez que eu já fiz 2 vezes, né? Se eu fizer uma vez apenas, né? Nessa circunstância aqui, se eu fizer uma iteração apenas, então eu tenho assim, ó. Mais n menos a aproximação inicial, certo? Mais o erro principal do corretor. Certo? Esse daqui por A e porque eu tenho a ordem 2 a menos, né? Eu tenho que isso daí vai ser assim, H beta N, del F del Y, vezes CP menos 1, HP menos 1, menos 1 em TK, certo? Mais CP, HP, isso, mais ordem de HP, mais aquele lá. Então, o que acontece? Se eu aplicar uma vez só, eu tenho que, veja, aqui H vezes P menos 1 dá HP. Certo? Então, o que acontece é que
a ordem do preditor corretor é P menos 1. Para a ordem P, eu tenho que ter P mais 1 aqui. Para a ordem, se eu tenho P aqui, a ordem é P menos 1. Tá? Então, o preditor corretor fica com ordem 1 a menos do que o corretor. E a constante, né, o erro principal, no caso dessa potência ser a que ganha, isso daqui é desprezável, certo? Porque aqui tem ordem P, né, o H elevado a P, e aqui H elevado a P mais 1, né? E o erro principal, né, é relacionado ao erro do preditor. Tá? Bom, se você aplicar mais uma vez, a gente é como no caso anterior. Então, eu preciso aplicar, no mínimo, esse aqui. Eu preciso aplicar no mínimo 2 vezes. Então, para obter propriedades do preditor corretor próximas ao do corretor. Aqui uma vez só não é bom, né? Porque se eu começar com um preditor com ordem 2 a menos do que o corretor, o erro principal conversa com o erro principal do preditor e não do corretor, como eu gostaria eventualmente. E a ordem é 1 a menos do que é do corretor. Tá certo que é 1 a mais do que é do preditor, certo? Mas não é nisso, né? Eu quero tentar recuperar o máximo possível as propriedades do preditor corretor, né, das propriedades do corretor. Então aqui eu estou no caso P-1. Caso P-1 é esse daqui, né? Então eu terei que aplicar mais uma vez para recuperar a ordem do corretor e um erro principal que é uma mistura. A partir de 3 vezes eu tenho todas as propriedades do corretor. Tá? Então, se o M é maior ou igual a 3, recuperamos ordem e erro principal do corretor. Bom, se você continuar fazendo essa brincadeira, você vai chegar num teorema. Então, o teorema é esse. Então, esse teorema te dá a relação, né? Isso aqui está nas notas, né? Isso originalmente está no Lambert, né? Tá? Isso está
nas notas de aula do capítulo 7, tá bom? Então, aí depende do modo que você aplica, né? Com avaliação posterior ou sem avaliação posterior, né? E aqui tem a ordem do preditor, a ordem do corretor e a quantidade de iterações que você faz no método iterativo do ponto fixo ao aplicar o corretor, tá? Então, o que nós vimos é que se o P estrela é maior que ou igual a P, então o erro de discretização local principal do método preditor corretor é igual ao do corretor, certo? Portanto, a ordem se preserva, né? Não adianta eu querer, então, inicializar com um preditor muito preciso, porque no final o que vai imperar é a ordem do corretor. Então, já é um fator de decisão, né? Vamos inicializar talvez com a mesma ordem ou menos, mas aí eu preciso ajustar a quantidade de iterações para recuperar a ordem do corretor, né? E o erro principal, tá bom? Então, se P estrela é igual a P menos Q, eram aqueles casos que eu vinha, né? Q igual a 1, Q igual a 2, né? Quanto a menos eu tenho de ordem no preditor, né? Então, se eu tenho P estrela igual a P menos Q, então o erro de discretização local principal, né, o erro principal do preditor corretor é igual ao do corretor se a quantidade de iterações for Q mais 1. Foi o que eu fiz aqui, né? Aqui é 3 e aqui é 2, né? Aqui é 2 e aqui é 1, tá? Então, o erro principal é igual ao do corretor se a quantidade de iterações é Q mais 1. Então, a ordem e o erro principal é o mesmo, né? É o que está escrito aí, né? Ele tem a mesma ordem do corretor, mas não o erro principal, tá? Se eu pegar uma quantidade de iterações igual a essa diferença de ordem. E aí tem a cara dele, como ele é, se eu pegar qualquer coisa diferente disso, né? Tem uma mistura, né? Então, a ordem vai ser uma composição da quantidade de iterações, da diferença entre as ordens, da ordem do corretor, tá? Então, se vocês fizerem um pouco mais essas contas, vocês vão ver que não é uma demonstração, né? Também não vou fazer a demonstração, mas é isso que acontece. Então, a ordem é essa daqui. Então, essa é a cara do erro e a ordem é essa daqui. Tá bom? Então, em termos de analisar o erro de discretização local, o erro principal e a ordem do preditor corretor, eu ficaria por aqui, né? Eu estou satisfeito com isso, tá? Penso eu que agora eu poderia parar de gravar para conversar com vocês, a menos que alguém queira que eu grave alguma coisa agora, eu vou parar de gravar. Alguém gostaria que eu continuasse gravando? Então eu vou parar a gravação.